Lembrando que os prêmios são um box Prazeres de Ler, da editora Câmara dos Deputados, que gentilmente nos cedeu algumas caixas. Muito obrigada, Ana Lígia, pela parceria de sempre. E temos prêmios também que recebemos do Sindileges e de outros parceiros das bibliotecas. 138, 146. Vamos. Vai. Vou pegar um monte. 142. Aê! 2. Lembrando que os números estão dentro das pastas, viu, pessoal? 2. 6 e 9, porque não dá para distinguir, então 6 e 9. 197. 145. 5. 192. Maria dos Cor, minha amiga da UNB. 132. Aê, Bruna! 133. E respondendo ao Ricardo, aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar em conjunto com a editora. A gente conhece o pessoal da editora e tem muitas parcerias. E agora as duas mochilas, 134, 8, 190, 189, 194. Espera aí, Rafa. Então, fechou? Fechou. Mas e o do Sindileges? Ah, não tem. Então é isso, gente. Bora. Aê! Vamos lá. Gente, enquanto vai todo mundo se acomodando novamente, para que a gente possa concluir o nosso evento dentro do horário, eu vou fazer a primeira pergunta, que é da Ramize, eu não sei se é ele ou ela, desculpa, eu não conheço o nome, da Biblioteca Pública de Águas Lindas, em Goiás. A pergunta é para o Ricardo. Qual é a dica ou caminho para reativar uma biblioteca pública que só existe no papel? Vai responder uma a uma. Alô? Oi? Ramize? Quem que é? Já foi embora? Ah, tá lá, ó. Bom, é bibliotecária. Que pergunta, hein? Bom, vou tentar responder de um jeito mais verdadeiro possível. Eu vou te falar, vou começar por uma questão que foi tocada aqui pelo deputado distrital, que ele falou que tem muita biblioteca que existe, mas não existe de fato, ela não está aberta, né? Então, a primeira questão é pensar que existem bibliotecas que têm nome de biblioteca, jeito de biblioteca, mas não atua como biblioteca, né? Nem o profissional ou sem profissional, a questão não é essa, né? Se dá um nome de espaço de informação, biblioteca lá, e ela, na verdade, verdadeiramente ela não atua. Eu vou dar um exemplo concreto, que é a minha experiência de vida. Eu resolvi fazer uma biografia na minha fala, então eu vou complementar. A primeira vez que eu entrei em biblioteca na minha vida foi a biblioteca escolar, nos anos 70, precisamente em 1974, do século passado. E quem estava lá era uma professora adaptada, como ele disse aqui. O fato de ser professora adaptada, a gente não pode incorrer em preconceito, porque existem vários casos de professoras adaptadas ou outros profissionais adaptados que fazem um trabalho muito bom em bibliotecas com muito pouco recurso. A questão não é essa, mas ali não era o caso. Era a pessoa, eu entrei na biblioteca, a pessoa estava de cabeça baixa, não olhou para o meu rosto, não me perguntou o que eu queria, eu nunca mais voltei naquela biblioteca, né? Então, vou te responder, parar de enrolar, é o seguinte: primeiro, acho que o quesito básico é conhecer quem atua na área de livre leitura na cidade. Conversar com essas pessoas.
conseguir o apoio popular para que essa biblioteca, ao abrir, já tenha luz de vida junto com ela, né? Porque a gente pensa muito no burocrático, ou nas questões materiais que são importantes, numa mesa, numa cadeira, ou mesmo nos livros, e esquece das pessoas. Tanto as pessoas que atuam, como as pessoas que potencialmente vão fazer essa biblioteca funcionar. Então, de alguma maneira, tentar estimular a participação social, né? Eu já falei isso na minha fala, já disse isso na minha fala bem claramente, para que essa biblioteca inicie já de uma maneira positiva. Acho que, mais que isso, eu vou ter que mudar lá para a cidade, aí vai ser difícil. Não sei se eu respondi, mas... Bom, eu vou para a próxima. A pergunta é da Vânia Oliveira, da UNB, ela é para todos os palestrantes. Eu vou pedir a Elisa que responda primeiro. Se por acaso alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, por favor, é só se pronunciar. São várias as bancadas na Câmara Federal. O que pensam a respeito de uma bancada da informação composta de bibliotecários, candidatos e eleitos, principalmente pelos nossos pares, com o intuito de agilizar as políticas públicas para as bibliotecas? Como é que chama a pessoa? Vânia. Vânia, eu acho muito importante essa pressão, né? E organizar a pressão. Mas eu também não acho que a gente tem só que tomar cuidado, porque acho que não tem que ser composto só por bibliotecários. Muitas vezes nós entramos... o Ricardo falou um pouquinho sobre isso. Olha, a gente tem que chamar as pessoas que estão trabalhando com livro, leitura, literatura, com jovens, né? Enfim... me preocupa sempre um pouco quando a gente começa a pensar só em ações que envolvam só bibliotecários. Nós somos poucos, nós sozinhos a gente está falando, muitas vezes nós falamos para nós mesmos, né? Então, sim, é importante, mas pensar de uma maneira mais abrangente, acho que é por aí. Ana Maria Souza, ela está representando a diretoria do Livro, Literatura e Bibliotecas no lugar da Carolina, que precisou se ausentar. Bom, antes de mais nada, parabéns para vocês. Eu recitei muita poesia do Baixo dos Tigres, viu, gente? Eu não conheço muita gente que tenha feito isso. Eu quero falar uma coisa que eu achei muito importante na fala do Raimundo, que muito me alegrou meu coração. Ele falou de uma posição política muito importante do Conselho Federal de Biblioteconomia, junto com os conselhos regionais, onde ele pontuou que a prática fosse para além da adimplência. Eu até coloquei essa palavra, gostei bastante como ele colocou aí, para além da simples fiscalização do exercício profissional, mas para os objetivos das bibliotecas, para você concentrar a participação se as bibliotecas efetivamente estão atuando como bibliotecas. E como bibliotecas, como bem disse, ela estava aqui com uma roupa tão bonita, que é das possibilidades, esse total. Eu, quando comecei a trabalhar na demonstrativa, em 1995, uma psicóloga falou: puxa, vocês dão o mundo para as pessoas. E é isso. A gente dá o mundo, as possibilidades são infinitas. E é isso que a gente tem que fazer, tem que pensar naquilo que a gente pode fazer. É uma atuação política? Sim, é uma atuação política. Cobrar dos nossos parlamentares, dos nossos dirigentes, ir atrás do prefeito e do secretário de Educação e Cultura lá em Águas Lindas, por exemplo, por que a biblioteca não está funcionando, mas a regimentar junto aos comerciantes, junto às escolas, aos professores, quem poderá fazer uso dessa biblioteca. É isso, eu acho que essa aqui é uma atuação política que compete a cada um de nós como cidadão, independente se a gente é bibliotecário ou não. O bibliotecário, mais ainda, tem um mistério profundo, fantástico, maravilhoso. Ele dá o mundo para as pessoas. Eu agora vou fazer uma pergunta da Zuzu Bastos, aqui da Câmara dos Deputados.
E ela está dirigida para o Ricardo, não é? Mas se por acaso alguém mais quiser se pronunciar. Como deixar o discurso de vítima, esperando que os recursos caiam do céu, para a atuação efetiva? A união da classe? A atuação conjunta? Bom, acho que tem a ver com a pergunta anterior, né? Tem a ver com a pergunta anterior. Tem uma discussão que permeia a ciência da informação, biblioteconomia, usem o jargão que quiserem, acho que qualquer um é válido, que faz uma separação maniqueísta entre técnica e que seria o trabalho social do bibliotecário, enfim. Primeiro que esse tipo de dissensão ele é arbitrário, geralmente empobrecedor da complexidade da área, né? Eu acho que a técnica, a organização, ela é dirigida às pessoas, né? Você organiza para alguém acessar e, nesse sentido, está carregado das questões sociais, existenciais todas, né? Das relações sociais. Né? Então, a atuação política do bibliotecário, né? Antes de tudo, o bibliotecário é um cidadão, né? É alguém da sociedade, ela é essencial para mudar essa lógica, né? Como é que é o nome da pessoa? Foi a Zuzu. Zuzu Bastos, aqui da Câmara. Tá, da Zuzu, assim, a pergunta é como sair do chororô, né? Uhum. Como é que você consegue atuar efetivamente para que, primeiro, a profissão seja reconhecida como a atuação do bibliotecário seja reconhecida como uma atuação fundamental para a sociedade. Várias falas aqui contemplam esse tipo de conceito, né? Somos, né? Primeira pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. E depois para saber como é que a gente interage nos nossos locais de trabalho, né? Desprezar a política não é... Assim, tem muita gente, tem muito discurso na mídia, né? Aqui foi falado que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à qualidade da informação, né? Eu contemplo essa fala, mas eu a recebo com muito cuidado, né? Porque sempre, né, quase sempre ela está carregada de algum viés ideológico, né? E eu não estou aqui demonizando ideologia, não. Mas a gente tem que tomar cuidado para saber de onde que essa pessoa está falando, de que lugar ela está falando e o que ela está defendendo, né? Então, esse conflito existe, o bibliotecário está no centro desse conflito. Eu trabalho em biblioteca pública, eu me deparo o tempo todo, por exemplo, com moradores de rua que entram na biblioteca, que veem na biblioteca um único espaço em que eles são aceitos. O único espaço que ele não pode receber um não na porta, que ele tem que mostrar algum documento para entrar. É o único espaço que ele consegue ser cidadão. Então, a biblioteca pública ela tem, sim, uma função social relevante, central, né, e de resto todas as outras bibliotecas, só que o profissional que está dentro dela tem que reconhecer isso, né? Então, para acabar com o chororô, o bibliotecário ou o profissional que está lá dentro, né, e eu reitero, é mais do que o bibliotecário, às vezes são outros profissionais que trabalham em conjunto, ele tem que se reconhecer como um agente político, como um ser político. Porque a demonização da política só serve para quem está fazendo essas transformações todas que deixam a vida da gente mais difícil. A gente, principalmente quem está no lado mais fraco da corda, né? Então, eu acho que é fazer política e fazer política em grande nível, fazendo política no Conselho Regional, fazendo política no seu local de atuação e reconhecendo o outro como um agente político que tem que ser respeitado. Eu pedi aqui para completar, mas o Ricardo terminou com o que eu pensava. Só uma coisinha. Além disso, também se ver como um gestor, porque a gente também tem que mostrar, né? Nós temos que fazer projetos, nós temos que fazer planejamento. Eu fiz um diagnóstico há pouco tempo no estado do Pará, das bibliotecas públicas, no final do ano, e a maioria das bibliotecas não fazem planejamento. Não fazem. Se você não planeja, você não consegue. Daí você vai ficar chorando por recurso que caia do céu mesmo, né? Então, um pouco de, sabe assim, a gente tem que pôr o pé no chão também. É isso aí, Elisa. A gente não pode ficar apagando incêndio. Tem que saber exatamente o que a gente pretende, mesmo que a gente não consiga alcançar
todos aqueles planos, projetos e programas que idealizamos. Um dia a gente chega lá, não é? Tem uma pergunta aqui, que também é para a mesa toda: qual a perda ou o ganho para o campo das bibliotecas com a transição de governos federais? Sim. Eu acho que nós só temos ganho com transição, porque nós estamos num país democrático e nós temos que ter mudanças de governo, né? Agora, o que tem que tomar cuidado é só com o personalismo das pessoas que assumem o poder. Se nós temos planejamento e programas de governo, a ideia é que eles tenham continuidade. Tendo continuidade, nós conseguimos avançar. Agora, quando existe uma ruptura por questões personalistas, e isso a gente vê, não é só quando muda de partido, a gente vê acontecendo no Brasil, até quando é o mesmo partido, mudou de gestor, mudanças radicais. Então, aí eu acho que a pergunta, entendeu? A perda não é em relação a mudanças de governo. A perda em relação à postura das pessoas que assumem o governo quando elas se posicionam de maneira muito personalista. Em primeiro lugar, acho que tem que ser respeitados os mandatos, né? Que os mandatos sejam respeitados e eles sejam efetivamente cumpridos até o final, sem rupturas institucionais. Enfim, em primeiro lugar. E segundo, na transição tem um grande problema, que talvez a pessoa, eu penso, né? Quem fez a pergunta? Foi eu. Rafael. Eu acho que o problema maior de transição de governo é a continuidade das políticas, né? Porque a gente tende a ter interrupções de políticas que estão nas ruas, que trazem benefícios para a população e que às vezes querem mudar o nome, ou querem fazer dentro do mesmo segmento algo diferente, sem levar em consideração do histórico acumulado, das experiências, né, acumuladas por outras gestões. Então tem esse problema. Eu acho que é um problema característico de uma democracia nova, né, que está em construção. A gente aconteceram muitas rupturas, né, no processo democrático da história brasileira, né? A gente tem essas interrupções, tem essa dificuldade na questão das continuidades, né? Eu acho que a transição ela pode ser positiva, concordo com a Elisa no sentido de que você tem pluralidade no poder, você tem visões diferentes no poder, mas a gente tem que levar em consideração isso, a continuidade de políticas que realmente estão dando certo. Ana Maria. Eu me recordo quando você falou, Ricardo, a respeito do Plano Municipal de Livro e Leitura, onde a gente tem que dialogar com quem nem sempre pensa como nós, né? Então, a democracia é exatamente isso, é um exercício difícil, mas eu pessoalmente, é o que eu gosto mais, né? Eu já vivi uma situação onde não havia democracia, então eu realmente acho que a democracia é melhor do que qualquer outro tipo de Estado. Mas a gente tem que saber que na democracia exatamente você vai conviver e vai ter que dialogar com as pessoas que pensam diferente de você, porque ela também está aqui nessa terra, também está aqui nesse país. Ela tem tanto direito de estar neste país quanto você, não é? Então, e esse é um exercício muito difícil, muito complicado, mas é muito bom de ser feito. Eu também vou dizer a você o seguinte: eu tenho 40 anos de servidora pública, tenho um bocado de tempo, né? Então, eu já passei por muitas coisas. E o tempo da gente, a gente tende a perceber as coisas no nosso tempo de vida, que é muito pequeno. Nosso tempo de vida é insignificante dentro do tempo de vida da humanidade, né? Tem uma piadinha na Revolução Francesa, que um jornalista que teve a cabeça guilhotinada, ele dizia o seguinte: o pior não é morrer, o pior é não saber o que vai acontecer depois. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos assim, a gente nós temos uma ansiedade muito grande, né? E as idas e vindas fazem parte do processo. A construção é feita exatamente de recuos e avanços, daquilo que Paulo Freire falou. A gente lida bem o que a gente fala, que você tem que, não é só o combate, não é? Mas também o aceite, o momento de recuar e o momento de avançar.
A gente propugna dentro do Ministério da Cultura, e eu estou no Ministério da Cultura desde 1987, ele foi criado em 85, não fiquei lá o tempo inteiro, saí, voltei, trabalhei na Câmara, trabalhei no Senado, né? Que a gente alcance um nível no Ministério da Cultura de políticas de Estado. A gente quer que, por exemplo, no caso específico nosso, que é do livro, leitura e literatura, eu sou do Instituto Nacional do Livro, anterior a Collor. Collor foi uma hecatombe, né, para a área de cultura. Né? Então, assim, eu já vi muitas mudanças acontecerem, e cada vez que uma mudança acontece, a tendência, às vezes, das pessoas é se fecharem. E a minha atitude é o contrário. A cada mudança que acontece, eu me coloco mais presente, eu vou mais para frente, eu vou mais à luta. Porque é assim que você vai retomar o caminho, e é assim que ele vai mudar. E as pedras do caminho, como já diz o poeta, que estão aí, é para a gente fazer delas a nossa trajetória. São as pedras que nos fazem forte, e são as pedras que vão nos fazer transformar efetivamente, um dia, essas políticas que são de governo em políticas de Estado. Entendeu? E, como eu digo, não vejo nenhum candidato de qualquer partido deixando de dar pingar gotinha na boca de criança quando tem campanha da vacinação. Eu tenho muita esperança que depois nós vamos ter esse mesmo compromisso, essa percepção de que vacinação é uma política de Estado e não de governos e não de partidos, também aconteça na área da cultura e, especificamente, na área do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Ana Maria, aproveitando aí o gancho da sua grande experiência no Ministério da Cultura, não é? No qual eu também já estive, e comecei um tiquinho antes de você, em 83, eu queria saber qual é a função que a BDB vai alcançar após sua reabertura. Ela vai voltar a ter aquele papel de biblioteca modelo, padrão, para outras bibliotecas públicas, no bojo do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ou a ideia é nova, diferente, alguma coisa inovadora? Não, a ideia inicial da demonstrativa, que também sofreu uma ruptura, e não foi só com o fechamento do prédio, né? A grande ruptura da demonstrativa acontece em 90. Em 90, principalmente, quando a Fundação Nacional para a Leitura ela é destituída. Ela vinha num processo de realmente, finalmente, ser reconhecido o papel dela de demonstrativa é um papel anterior à Brasília. É de 1953, é de Edson Nery da Fonseca, quando ele fez a Biblioteca Demonstrativa Castro Alves, no Rio de Janeiro. Né? Naquela ocasião, tem até um filmezinho muito interessante que tem na Cinemateca. A Cinemateca, aliás, está digitalizado várias coisas, vocês podem ver pela internet. Você consegue ver esse videozinho numa ocasião onde que biblioteca realmente era aquela biblioteca né? É bem interessante você ver o que significava ser uma biblioteca modelo em 53. Né? Então, eu acredito, né, assim, nós estamos trabalhando para isso, né, que a demonstrativa efetivamente venha a ser a biblioteca cabeça do sistema, uma biblioteca laboratório, uma biblioteca que ela prescinda, inclusive, do prédio. Se a gente tivesse trabalhado, se esse modelo de biblioteca ela estivesse totalmente em vigor, ela, mesmo com o prédio fechado, que nós não deixamos as atividades morrer, claro que nós não estamos mais emprestando livro, e não porque não tínhamos livros eletrônicos, por exemplo. Se tivéssemos, teríamos continuado a emprestar livros mesmo com o prédio fechado. Não é? Nós não estávamos mais tendo local para estudar, mas a biblioteca não é só um local de estudo. Né? Mas muitos dos projetos da biblioteca eles poderiam ter continuado de uma outra maneira, mesmo com o prédio fechado, porque eles prescindiam de prédio. Não é? E hoje a gente tem essa percepção muito clara de que o livro não é só um aparelho físico, ele é o conteúdo, não é? Ele é muito mais do que simplesmente onde ele está, o seu suporte, mas o conteúdo. Então, tem várias ideias que nós estamos trabalhando, a equipe tem passado bastante tempo discutindo, refletindo na construção dessa possibilidade
de recriar ou de transformar a demonstrativa numa biblioteca que realmente venha a ser uma dialogadora com as demais. E, em vez de ter ela ser simplesmente a única produtora disso, ela realmente trabalha em rede com as demais e que a gente haja uma troca efetiva de projetos, etc. Obrigada. Agora, a última pergunta para encerrar é para a Bel, e a pergunta foi feita pelo Hernani Rufino, aqui da Câmara. As bibliotecas comunitárias podem contribuir no combate à violência nas periferias dos grandes centros urbanos? E como? Olha, é o que a gente acredita, né? Quem estudou isso nas periferias da França foi a Michelle Petit, e quando ela fez esse estudo sobre o lugar da biblioteca na redução das situações de violência, ela veio estudar também, entrevistar vários jovens de bibliotecas comunitárias do Brasil. E nós temos acreditado nesse poder, porque eu conheço, né, uma das bibliotecas que nós mostramos, é uma biblioteca que tem a família inteira envolvida, numa das áreas mais violentas da cidade de São Paulo, com um alto índice de genocídio de jovens negros. E essa família inteira, ela se orgulha de ter perdido um filho, apenas pela violência. É uma loucura a gente comemorar ter perdido só um, porque não deveria ter perdido ninguém. Mas esses meninos, eles têm, homens hoje, eles têm consciência que o que os salvou da situação de violência foi ter a biblioteca. Não é nenhum milagre do livro, é uma biblioteca que abre porta, que dá espaço para conversar, que te faz pertencente a uma comunidade leitora, que cria possibilidades de eventos, de encontros. Uma biblioteca que não tem medo da vida chegar nela. E hoje, né, a gente vê aí a IFLA discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável e o lugar das bibliotecas, e nós temos refletido isso dentro das bibliotecas comunitárias, que se ela é o equipamento cultural, muitas vezes o único dentro daquela comunidade, é ali que você tem que discutir sustentabilidade ambiental, alimentação saudável, enfrentamento da violência. A biblioteca que eu faço parte foi quem criou o primeiro grupo, que chama Sementeiras de Direitos, naquela região, para discutir a violência contra as mulheres. Isso numa situação em que jovens estavam sofrendo o cyberbullying, que é a exposição dos seus corpos nas redes sociais pelos seus casos, namorados. Nós estamos falando de meninas de 15 anos, 14 anos, que não queriam mais ir para a escola. Meninas que tentaram suicídio, e aí a biblioteca falou, olha, alguém tem que pegar na mão dessas meninas para elas voltarem para a escola. E a gente precisa discutir para isso não acontecer mais. E a gente vai discutir onde? Dentro da biblioteca. Então, a biblioteca ela pode, sim, reduzir as situações de violência, se ela não tem medo de colocar, né, vidros, como a biblioteca onde o Ricardo Queiroz atua hoje, é uma biblioteca que derrubou os muros e ela é toda vidrada, né? Então, a preocupação fala, mas agora quem está na rua vai ver o que a gente está fazendo dentro. Se a gente não estiver fazendo nada que é segredo, se a gente não tem nada para esconder, por que não? Muito obrigada, Bel. Muito obrigada, Elisa. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Ana Maria. Por favor, agradeça por nós também a Carolina. Foi para mim, não é pessoalmente, eu tenho certeza que para a Janice também, uma experiência única esse dia de hoje, não é? Ver essa sala lotada, não é? Nós todos aqui comemorando o nosso dia, foi muito, muito, muito bom. Eu estou aqui em Brasília há pouco tempo, eu acredito que alguns de vocês saibam, e eu já me sinto um pouquinho brasiliense, né? Apesar de não ter esse sotaque de carioca danado, mas eu já me sinto um pouquinho brasiliense. Muito obrigada, principalmente a minha equipe na Biblioteca do Senado,
Agradeço também a diretora-geral do Senado, que apoiou todas as nossas atividades desde o primeiro momento, a minha diretora de secretaria, Dinamarca, que esteve aqui na mesa de abertura. Não é? Vou agradecer a duas únicas pessoas, nominalmente, porque elas não estão aqui, mas elas se esforçaram por demais para que esse evento acontecesse. São a Fabíola, daqui da Câmara, e a Estela, lá do Senado, que trabalharam durante todo o tempo e que viajaram, não é? 2 dias atrás, para atuar em atividades dentro da biblioteconomia, fora do Brasil, por um período curto. Eu vou passar a palavra a Janice, não vou me estender, porque agora a gente tem que festejar de verdade. Gente, então, muito obrigada pela presença de todos. Um agradecimento especial à ABDF, que nos apoiou durante todas as reuniões e tudo mais que nós fizemos e que está aí apoiando o evento do dia 17 no CCBB. Agradeço essa mesa maravilhosa, Elisa, Abel, Ricardo, Ana Maria, a cada um de vocês, a equipe organizadora, ao diretor do Centro de Documentação e Informação, André Freire, que acreditou no nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho aqui na Biblioteca da Câmara e que nos abre espaço como esse para a gente poder trazer esse tipo de discussão aqui nesse ambiente, que eu acho que é um ambiente favorável para isso, é um ambiente que deve se discutir essas questões. Então, muito obrigada a cada um da comissão organizadora, todos os meus servidores da Biblioteca da Câmara, o meu sincero agradecimento. E vamos ao coquetel. Obrigada.